Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos até a cidade de Caruaru falar da equipe do Central Esporte Clube. Você vai conhecer a história da equipe do interior pernambucano, títulos, feitos, torcida, atualidade e muito mais. Antes deixa o like, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e o que eu peço com muito carinho para vocês é o like. Ajuda demais a gente e não custa nada, é de graça. Então, partiu Central de Caruaru! O Central Esporte Clube foi fundado no dia 15 de junho de 1919, na Sociedade Musical Comercial Caruaruense, como consta na primeira ata de fundação. Foi estabelecida uma joia de R$2.000 e R$500 de mensalidade. O título do clube foi sugerido pelo Sr. Severino Bezerra, recebendo esse nome em homenagem à Estrada Central de Ferro de Pernambuco, denominação que os ingleses da Great Western deram à ferrovia que cortava Caruaru na direção do sertão. As cores preto e branco, segundo o professor José Florencio Neto, o Machadinho, ex-jogador do time, foram escolhidas em face do símbolo do clube, a patativa, pássaro de canto harmonioso. Em 1936, o Vasco da Gama veio a Caruaru para um amistoso. O time carioca suou para conseguir vencer a equipe da casa, o Central, por 1-0. Os centralinos ainda conseguiram um empate com Tutu, mas o árbitro anulou o gol. Um ano depois, o Central finalmente era incluído entre os grandes times do futebol pernambucano e começou a disputar o campeonato estadual. Foi o primeiro time do interior a participar do campeonato pernambucano de futebol. Porém, no mesmo ano, e cansado de diversos equívocos de arbitragem, a diretoria retirou a equipe do torneio. O Central filiou-se então à Liga Esportiva Caruaruense e faturou os títulos de 42, 45, 48, 51, 52, 54 e 58. O final da década de 50 é marcado pelas obras de construção do estádio Pedro Victor de Albuquerque. O Alvinegro do Agreste só voltou a disputar o campeonato pernambucano da primeira divisão no ano de 1960, depois de um grande apoio do presidente da Liga Desportiva Caruaruense, Gessino Pereira Tabosa, e do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Rubem Moreira da Silva. Logo, o time se transformou na quarta força de Pernambuco, sendo destaque do interior e o fiel da balança no certame. Em 1964, o Central, comandado por um dos seus maiores craques, Vadinho, faz o campeonato pernambucano brilhante, em especial no primeiro turno, com apenas uma derrota em Recife para o campeão, a equipe do Náutico, terminando o certame na terceira colocação. Até então, o melhor resultado de uma equipe do interior de Pernambuco na história do campeonato estadual. Já no ano de 1965, o Central Esporte Clube, de maneira invicta, vence o torneio Gessino Tabosa, ao empatar com o Santa Cruz por 1-1 no estádio Pedro Victor de Albuquerque. Competição que teve a participação ainda, além de Central e Santa Cruz, do campeão sergipano do ano, o Confiança, e do vice-campeão alagoano, a equipe do Capelense. Já no dia 4 de fevereiro do ano de 1968, o Central venceria a seleção argentina de Novos, chamada atualmente de Seleção Pré-Olímpica, um feito histórico para a história do clube. Em 72, o Central estrearia em um campeonato nacional, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde terminou empatado na primeira posição do grupo, não se classificando para a fase final apenas devido aos critérios de desempate. Passava apenas um por grupo. Já em 1980, a grande reforma no estádio Pedro Victor de Albuquerque, atual Lacerdão, foi concluída. O jogo
inaugural, que marcaria a reinauguração do estádio, foi em 19 de outubro do mesmo ano, e o Central venceu a seleção nigeriana de futebol por 3-1. Gil Mineiro, jogador do Central, marcou o primeiro gol após a reconstrução do estádio. Também na década de 80, em especial nos anos de 83 e 86, o Central passa a ser concorrente efetivo do Campeonato Pernambucano, disputando ponto a ponto, turnos e retornos do certame com os três grandes da capital. No ano de 1986, ocorre a maior glória do Central Esporte Clube, que, em disputa emocionante com o Americano, vence o Grupo F do torneio paralelo, uma espécie de Série B, só que não é reconhecida pela CBF como tal, conseguindo acesso imediato à fase final do Brasileirão da Série A, ao lado de Flamengo, Grêmio, Fluminense e outras equipes. Como os vencedores de cada grupo subiram diretamente para a segunda fase da Série A, não houve uma fase final. O Central reivindica o reconhecimento pela CBF desse título como campeão brasileiro da Série B de 1986. Título esse que seria dividido com 13 Inter de Limeira e Criciúma, equipes que venceram os outros grupos. Nesse mesmo ano, no dia 22 de outubro de 86, ocorreu o maior recorde de público da história do interior pernambucano, onde 24.450 pessoas foram assistir à vitória do Central por 2-1 contra o Flamengo na fase final da competição. O Central continuou fazendo boas campanhas na Série B do Brasileiro, até que em 95 surgiu uma nova oportunidade de acesso à Série A. Após campanha brilhante, o Central chegou à fase final do certame, em conjunto com o Atlético Paranaense, Coritiba e Mogi Mirim, em um dos quadrangulares mais disputados na história da Série B. Ascenderam Atlético Paranaense e Coritiba, e o sonho de voltar à Série A ficou pelo caminho. O final da década de 90 é marcado por uma série de administrações desastrosas que culminaram com o rebaixamento da equipe, tanto do Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão, quanto também da Série B do Brasileiro. Em 99, o Central vence o Pernambucano da Série A2 e retorna à Primeira Divisão do futebol estadual. Em 2001, vence a Copa Pernambuco. Em 2002, vence a Copa Governador Jarbas Vasconcelos, torneio batizado carinhosamente de Pernambuquinho. É a época da reconstrução da equipe, que volta a ocupar o local de destaque no futebol do interior pernambucano. Após campanhas brilhantes nos pernambucanos de 2007 e 2008, tendo sido inclusive vice-campeão estadual, o Central é classificado para a Copa do Brasil e, em 2008, elimina o Remo e enfrenta o Palmeiras na segunda fase da competição. Em 2009, elimina o Ceará e enfrenta o Vasco da Gama, também na segunda fase. Em 2011, torna-se o primeiro clube do interior a vencer um turno do Campeonato Pernambucano. Em 2015, repete o feito da conquista do turno ao vencer a taça Governador Eduardo Campos, o primeiro turno do campeonato estadual. Em 2018, após vencer o Sport por 1-0 na semifinal, o Central se classifica pela primeira vez à final do Campeonato Pernambucano contra a equipe do Náutico. Acabou perdendo o título para o Timbu. Em 2022, a equipe foi rebaixada no Pernambucano, mas conseguiu acesso ainda no mesmo ano, voltou à elite e subiu como campeão pernambucano da Série A2 de 2022. Foi o segundo título do Central na divisão de acesso do estadual. Em 2023, jogou a divisão principal e terminou na 7ª colocação. Para 2024, o Central se mantém na elite do futebol estadual. Entre os principais títulos oficiais do Central estão 2 campeonatos estaduais da divisão de acesso da Série A2, 99 e 2022, uma Copa Pernambuco em 2001, além dos títulos de turno, torneios inícios e campeonatos municipais de Caruaru. Suas cores são o preto e o branco e seu estádio é o Lar Serdão. Se você gostou, não esquece o like, hein? Ele é muito importante e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo. E
se quer ver o seu time de coração aqui, não perde tempo, vai aí nos comentários, pede que não foi inscrito, também já se inscreve aqui no canal e segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.